Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Deuteronômio 11, 26. Deixa aberto aí. Não precisa em Apocalipse. Eu vou lá. Depois eu retorno lá para Deuteronômio. O tema da campanha diz assim. Apocalipse capítulo 22, a partir do 2, não é isso, pastor? No meio da sarça, no meio da praça, de uma banda a outra do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Agora volta lá para Deuteronômio 11, a partir do 26. Depois eu falo alguma coisa lá de Apocalipse. Quero falar um pouco dessa árvore de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 11, 26, diz assim: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, a quem vais para possuí-la, então pronunciará a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Querido Deus Santo, bendito é tu. Graça te damos, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que tu és o Senhor, o Deus que tudo pode. Tu conheces, Pai querido, o coração, a mente, Pai amado, de cada servo teu e serva. Ó Pai querido, que essa noite seja, Pai querido, uma noite de grandes revelações para a nossa vida. Ó Pai querido, entra com providência em todas as áreas da nossa vida. Abençoa, cura, salva e liberta em nome de Jesus. Essa árvore lá de Apocalipse capítulo 22, essa é a mesma árvore lá de Gênesis, quando Adão e Eva comeu do fruto daquela árvore. Lembra daquela árvore de Gênesis? Lembra? Aquela árvore lá de Gênesis. Glória! Aquela árvore de Gênesis foi a árvore do pecado. Foi justamente aquela árvore que trouxe maldição sobre a face da terra. A desobediência de Adão e Eva trouxe um transtorno muito grande para a humanidade. Porque a ordem de Deus, naquela ocasião, era: de todos os frutos que tem no paraíso, podeis consumir. Mas a árvore que está no meio do paraíso, não toqueis, porque ela me pertence. Porque aquela árvore era a árvore do conhecimento, da ciência e da vida. Ou seja, aquela árvore simbolizava o fundamento da criação de Deus no paraíso. E quando Deus chama Adão, não chama a mulher, chama Adão e fala para ele: olha, eu estou falando contigo. De todos os frutos que tem poder de consumir à vontade. Mas não toque naquilo que é Deus. Meu Deus. Não bote a mão naquilo Meu que Deus. é Deus. Aleluia! Porque ele deu uma ordem para Adão não tocar naquilo que pertencia a ele. Adão, movido pelas emoções da mulher dele, da mulher que Deus havia dado,
foi lá, movida pelo espírito maligno, pega naquele fruto, come e dá para ele comer. A partir do momento que há uma desobediência, porque Deus não ia cobrar a mulher dele, ia cobrar ele. Porque quem tinha que ser obediente era ele. Porque se ela pegasse do fruto, bastava ele falar: tu comeu? Então você se entenda com Deus. Porque a ordem dele foi não tocar no fruto. Aleluia, Deus. Ele não se obteve da palavra que Deus havia determinado. Ou seja, ele foi frouxo em pegar do fruto da mão da mulher e consumir. Qual foi as causas e as consequências da desobediência? Primeiro, Deus, ele visitava Adão todo fim de tarde. E chegando naquele certo dia, naquela tarde, Deus procura Adão. Adão, onde tu está, Adão? E Adão estava escondido, coberto com folhas, porque havia descobrido a vergonha, a nudez, ou seja, o pecado que não era para ele ter conhecido, ele passou a ter ciência do pecado. Mas ele não trouxe só uma consequência de pecado. Não. Ele trouxe um problema sério para toda a humanidade. Os momentos que nós vivemos hoje são consequência de um dano provocado lá no paraíso. Apocalipse capítulo 22 fala da árvore que, em vez dela trazer a maldição de morte, porque o homem perdeu o direito de vida eterna quando ele consumiu daquele fruto. Aí Apocalipse vai dizer que a mesma árvore lá de Gênesis, que agora está aqui em Apocalipse, as folhas dela serão para curar a humanidade, ou seja, a morte tudo no precinho em mercado que existia depois do arrebatamento não vai mais existir. A dor, a tristeza, a angústia vai ser tirada. E as pessoas que foram afligidas por vários sintomas, vários problemas de enfermidade, o seu corpo físico vai ser curado de todo mal. Mas nós estamos falando de maldição. Nome. Deuteronômio capítulo 20, capítulo 11, 26. Fala do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Quando Josué, após a morte de Moisés, recebe uma incumbência de Deus de atravessar o povo, e quando ele chega numa determinada região, havia duas montanhas, uma de frente com a outra, que era o Monte Gerizim e a outra era o Monte Ebal. Qual é a diferença desses dois montes que simboliza a vida, a integridade do homem com Deus? O Monte Gerizim é um monte que tem uma planície fértil, animais, planta e água saudável. E o Monte Ebal é um monte morto, não tem vida, não tem água, não tem nada, lá é morto. Meu Deus! Simbolizando as duas naturezas humanas. A natureza da obediência, que é o Monte Gerizim, e o Monte Ebal, que simboliza a maldição que o homem carrega sobre a sua vida. Ali Deus estava fazendo uma comparação do homem que serve a Deus, que são munidos das bênçãos do Monte Gerizim, e o homem que vive na desobediência, comparando ao homem ao Monte Ebal, como um local infrutífero, morto, sem vida. Porque quem anda e quem vive fora da posição, fora da presença de Deus, é como um coco sem água, morto, não tem vida. A maldição que o ser humano carrega, ela não é hereditária. As maldições, elas são dado brecha, dado legalidade para que o mal venha, porque o mal só entra na vida do ser humano quando nós não vigiamos. Meu Deus! Quando nós esquecemos os preceitos de Deus e passamos a andar de qualquer maneira, porque até
igreja tem crente com maldição, porque anda de qualquer maneira. E muitas vezes questiona a Deus por que a vida não está indo bem. O que basta ele fazer, uma análise olhando para dentro dele e vendo o que soma e o que diminui entre ele e Deus. Porque há uma aliança como essa que eu tenho de casamento. Essa aliança, ela simboliza fidelidade com Deus. Essa aliança simboliza uma fidelidade com a minha esposa. Eu posso andar no mundo, pode aparecer o que for, porque eu tenho uma aliança. Em primeiro lugar com Deus, depois com a minha esposa. Isso é fidelidade. Ela não precisa me ver 24 horas por dia para ela descansar a cabecinha dela e ficar tranquila. Porque o homem que tem aliança com Deus, ele não vacila. Ele não vai andar de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque se eu quebrar uma aliança com ela, eu quebro com Deus. E como eu não quero quebrar minha aliança com Deus, eu ando certinho, aprumado com ela. E não passa, muita coisa na cabeça passa, na minha, na dela, na sua, porque o inimigo, ele trabalha no nosso subconsciente. Ele quer que você caia no erro, que você caia na maldade, que você peque, para ele poder pegar você e a sua casa e fazer uma limpa, destruir, quebrar tudo. Diante de nós estava o monte da bênção. O que significa a bênção? A própria palavra ela diz: se nós andarmos em retidão, se nós andarmos com sinceridade, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e maldição. Quer dizer, ele coloca duas portas, e quem escolhe quem vai entrar é ele e você. Qual é a porta que tu quer? Tu quer a porta da bênção? Ela tem um propósito: abrir mão do mundo, esquecer essa terra, andar de retidão a Ele, buscar Ele em espírito de verdade, jejuar, consagrar, esquecer que o mundo é um mundo de perdição. Oh, aleluia! Tem homem que não consegue sair da carne. Santo! Porque é difícil. Santo! Dizer que a carne não é boa é mentira. A carne é. Só que a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus, você tem que se limpar, se purificar. Porque lá na entrada tem duas testemunhas que ele vai fazer uma vistoria na sua vida e você vai ter que apresentar a mão. E quando você apresentar a tua mão, vai estar escrito ali, como a irmã disse, que ela viu toda a vida dela escrita, mostrada para ela, e ela sabia que ela não ia para o lugar de luz. O testemunho dela é verdade. Porque eu já vivi isso. Eu fui pregar lá em São João de Meriti. Eu e pastor Edson e Joel. Quem ia pregar era o pastor Edson, não era eu. Só que Deus me deu uma revelação dentro do carro. Uma mãe e uma filha dentro do carro discutindo. E a filha: mãe, eu não aguento mais esse homem. Meu Deus! Esse homem é o prego da casa de Deus e fica com safadeza comigo, andando errado no mundo e fazendo o que dentro da igreja. Eu não quero mais esse Deus. Como que Deus não pune esse homem? E a mãe disse assim: eu faço um desafio contigo. Nós vamos na igreja hoje. Se Deus não responder, eu saio da igreja junto contigo. Deus me deu isso dentro do carro. Olha a responsabilidade. E eu fiquei quietinho, de boca fechada. Quando chegou lá, era Deus purinho. O pastor disse: qual dos dois presbíteros vai pregar? Quem era? O pastor Edson. O pastor Edson falou: não, quem vai pregar é o presbítero Kleber e eu vou louvar. Meu Deus, maravilha! Era Deus purinho. Aleluia! E eu comecei a pregar a palavra de Deus. E no meio do caminho Deus falou assim: agora tu vai falar a visão que eu te dei dentro do carro. Porque hoje eu mudo não só a história dela, mas de toda a família. E quando eu contei
Quando eu falei o testemunho, a visão de Deus, a família toda se colocou de pé, porque a casa todinha sabia o que estava acontecendo. Quando eu falei a visão, a família todinha foi lá na frente e renovou a aliança com Deus. Aquele homem que estava adulterando, tomando ceia, pregando em cima do altar, ele cai de joelho, pede perdão a Deus e ele renova o voto com Deus e com a sua esposa. Meu Deus, que maravilha! Porque Deus precisa mudar a história. Porque quando você clama, quando você chora, Deus vê. Quando você fala com Ele em pensamento, Ele vê o que você está passando e o que você está sentindo. E Ele só tem uma atitude: tomar providência e reescrever a sua história. E é o que Ele faz. Eu estava sentado aqui, Deus me mostrou aqui 2 letras em hebraico: Alfa e Ômega. Meu Deus. Eu sou Coisa linda, Jesus. Ele está na tua vida, nesse ministério. Eu sei que tu está enfrentando algumas barreiras, algumas batalhas, mas é para você continuar de cabeça erguida, porque Ele vai mudar a tua história. E essa luta e essa batalha é para Ele ser glorificado nesse lugar. Não vai ficar aqui. Você vai para outro lugar. Deus vai te honrar. Algo grande está para acontecer na sua vida, na área espiritual. Escuta o que eu vou falar para ele. Se vocês não sabem, fique sabendo. O Brasil é o lugar que o coração de Deus habita. Porque o Brasil é o único país do mundo que mais ora. É no Brasil que existe mais clamor na face da terra. É no Brasil que tem mais busca. Sabe por que essas buscas? Por causa das dores, do choro. As pessoas que choram, as pessoas que sentem dor, ela busca Deus de joelho. E quando ela começa a clamar, você repara uma coisa: uma casa aqui, outra ali, outra colar, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, pessoas de joelho, chorando, entregando para Deus as suas petições. A sua oração tem subido como um bálsamo, e Deus tem observado o que tem acontecido no Brasil. É no Brasil que Deus colocou o coração dele. Está aqui conosco. Nós estamos passando um momento de muita dificuldade, mas Deus, Ele vai trazer o renovo, Ele vai trazer a restauração. Um dos maiores avivamentos da terra está para acontecer, e vai ser no Brasil. Vai ser no Brasil. Porque Ele já disse: está chegando a hora da maior exaltação do planeta Terra, que vai ser no Brasil. Olha, escuta uma coisa: tem muito homem de Deus no Brasil, mas tem muita árvore seca. Deus me mostrou uma árvore cheia de fruto, que todo mundo ia lá e comia daquela árvore, fruto bom. Só que no dia seguinte, aquela árvore estava morta até a raiz. Sabe o que significa isso? Homens que estão abandonando a verdade de Deus. Homens que não querem mais fazer esse trabalho de pregar, de ser pastor. E Deus está só observando. Sabe por quê? Porque a quantidade de pessoas que vão ser resgatadas são muitas. Só que tem muitos líderes de igreja que vão perder a salvação. Aqui nessa região nossa, tem muitos pastores que se corromperam, que estão vendendo a fé, estão ficando ricos. Sabe por quê? Porque estão negociando aquilo que é de graça. A palavra de Deus diz que Paulo dizia: de graça recebi, de graça eu dou. Só que eles cobram pela visão, eles cobram pela cura. Agora virou um comércio. Só que Deus, Ele não é bobo. Ele está vendo tudo que está acontecendo no momento certo. Na igreja dele, aquele que anda com verdade será resgatado, mas ele mesmo vai para o quinto dos infernos. Ele vai perder a salvação dele, porque o coração dele está nesse mundo.
como árvore que não se move, que não se mexe. Isso é uma maldição que a maioria dos líderes espirituais dessa região nossa já está condenado e não sabe. O Espírito de Deus não está mais andando com ele, e ele acha que é Deus. Não, é Satanás que está usando ele e está enganando muita gente, curando revelações profundas, mas não é Deus. Deus não está mais com ele. Tem um pastor, 2 pastores aqui nessa região, que não tem, só tem Deus aos anjos, e quando eu apareço, que eu não falo que agrada para eles, eles se escondem. Sabe por quê? Porque eles estão acostumados a ouvir o que agrada o coração deles. Mas quando Deus te revela o oculto escondido, que você lança, que tu fala, eles tremem. Eu nem vou na igreja dele, já tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que eu não vou. Sabe por quê? Porque no dia que Deus me deu o ministério dele, eu falei, olha, Deus está te levantando, te erguendo. Cheguei para a mulher dele e falei, fome tu não passa mais. Porque a partir de hoje, Deus vai exaltar a sua vida inteira. Só tem uma coisa, não deixe entrar a soberba no coração de vocês. Entrou a soberba no coração. Só anda com salto Luiz 15, toda bonitona, só que o Espírito de Deus não está mais com o esposo dela. Está cheio de igreja que está sendo amaldiçoada. Deus é fiel. Só que os membros não vão ser amaldiçoados, Deus vai resgatar. Porque a Bíblia diz da peneira, que quando peneira, o que é cascalho é jogado fora, mas aquilo que é bom e precioso desce, purificado, preparado para uma grande obra. A maldição, ela não existe maldição hereditária. Quando você aceita Jesus, os seus antepassados vão ter que pagar o preço deles. O seu já foi apagado, está limpo, purificado. Dos teus pecados não me lembro mais. Não existe mais. Acabou. Não tem maldição. O que tem é uma opressão maligna para tirar você da posição, para você esquecer o espaço que você precisa prosseguir na sua vida. Fica de pé, por gentileza. Aleluia. Santo de Israel. Ele trabalhou comigo lá na Multifabril, não trabalhou? Você trabalhou comigo lá na Multifabril, não trabalhou? Seu irmão não foi? É igualzinho ele, né? Eu até pensei que era ele. Isso, ele trabalhou. Faleceu? Eu não sabia, não. Eu não sabia, me esqueci, tá? Eu vi o senhor, eu lembrei dele que nós trabalhamos juntos muitos anos lá na Multifabril. Como é que o senhor está com Jesus? Está firme? Não. Você já achou o que você precisava.